Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia da solenidade de Pentecostes. A palavra Pentecostes, ela significa o 50º dia, 50 dias. O que é esses 50 dias? No Antigo Testamento, se você vai lá no livro do Êxodo, você vai ver o momento em que Moisés, ele tira o povo que estava na escravidão do Egito e leva o povo para a terra prometida. Para levar o povo para a terra prometida tem aquela passagem do Mar Vermelho, que as águas se abrem e eles passam. Aquele momento é visto pelos judeus como a Páscoa. Páscoa significa passagem. O povo que passou da escravidão para a liberdade. Só que até Moisés chegar na terra prometida, Moisés demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Então 40 anos andando no deserto até chegar na terra prometida. Só que 50 dias depois que eles saíram do Egito, e depois que eles começaram a andar nesse deserto, 50 dias depois Moisés subiu num monte chamado o Monte Sinai. E quando Moisés sobe nesse monte, ele recebe de Deus as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Moisés subiu sozinho no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos, desceu do Monte Sinai e apresentou ao povo os 10 mandamentos. E quando Moisés apresenta ao povo os 10 mandamentos, 50 dias depois que eles saíram da escravidão do Egito. Por isso, eles tinham essa festa chamada Festa de Pentecostes, que começou por isso, por causa que Deus apresenta ao povo os 10 mandamentos 50 dias depois da libertação do povo do Egito. Depois essa festa também tomou uma conotação agrícola, porque as pessoas, depois de 50 dias que eles estavam celebrando a Páscoa, eles ofereciam um sacrifício de louvor. Eles agradeciam ao Senhor pelos frutos da terra, pela colheita. Essa festa também tomou o nome de Festa das Colheitas, porque eles agradeciam a Deus a colheita. Na época de Jesus, as pessoas iam até a cidade de Jerusalém para fazer esse agradecimento. Então tinha judeus espalhados por vários lugares do mundo, mas nesse dia, aqueles que podiam, iam até a cidade de Jerusalém para agradecer a Deus pelos frutos da terra. E aí então, eles chamavam essa festa de Pentecostes. Foi nesta festa de Pentecostes que diz aí a primeira leitura, que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos todos no mesmo lugar. Que a tradição da igreja diz que foi na sala do cenáculo, na cidade de Jerusalém, na mesma sala onde Jesus instituiu a Eucaristia. Foi lá que depois de 50 dias da ressurreição de Cristo, os discípulos estavam lá e eles escutaram um forte barulho. E viram como línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos que estavam ali. Nossa Senhora estava presente, os apóstolos estavam presentes e tinham vários discípulos de Jesus que estavam presentes ali. Essas línguas de fogo significam a força transformadora do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma os corações, que transforma a nossa vida. E aí aconteceu o milagre de Pentecostes. Qual foi o milagre de Pentecostes? Diz aqui no capítulo 2, versículo 4 dos Atos dos Apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Então, as pessoas que estavam ali começavam não só a falar na sua língua, mas falavam em outras línguas. Depois, no final, capítulo 2, versículo 11. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Como existiam judeus que estavam ali de todas as partes,
Então, quando alguém anunciava as maravilhas de Deus, eles escutavam as maravilhas de Deus na sua própria língua materna. Por mais que uma pessoa não estivesse falando na sua língua materna, ele escutava na sua língua materna. Aqui está o milagre de Pentecostes. E por que será que Deus proporcionou que esse milagre acontecesse? Para dizer que a igreja ela é assim. A igreja ela está aqui no Brasil e nós rezamos em português, mas está na Itália também e lá se reza em italiano. Está nos Estados Unidos e lá se reza em espanhol e lá se reza em inglês. E assim cada parte do mundo, no Japão em japonês. Então em cada parte do mundo a igreja está anunciando as maravilhas na língua daquele povo. A igreja ela foi feita para todas as raças, para todos os povos, porque Jesus veio para salvar todas as nações, veio para salvar a todos. Então foi isso que anunciou o milagre de Pentecostes, que a igreja anuncia e que a igreja escuta na sua própria língua, que nós podemos anunciar as maravilhas do Senhor e que as maravilhas do Senhor são anunciadas no mundo todo. E todos entendem as maravilhas do Senhor na sua própria língua materna. Meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo de Pentecostes é o tempo da igreja. É difícil você falar quando a igreja nasceu. Algumas pessoas falam que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz. Outras pessoas falam que nasceu quando Jesus, ele chamou os 12 apóstolos. Outras pessoas falam que nasceu em Pentecostes. Uma coisa nós temos certeza: em Pentecostes se inaugura o tempo da igreja. Esse tempo da igreja significa que Deus fala ao seu povo através dos sacramentos. Que Deus fala ao seu povo, cura, liberta, perdoa, anuncia, alimenta através dos 7 sacramentos. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no nosso batismo. É por ação do Espírito Santo que nós então recebemos a filiação divina. Quando nós recebemos o Espírito Santo na confirmação, na crisma, é o Espírito Santo que está ali como uma força para que nós possamos trabalhar na igreja, trabalhar pelo reino de Deus. É o Espírito Santo que possibilita com que o pão e o vinho se converta no corpo e no sangue de Cristo. Por isso que quando o padre vai consagrar a Eucaristia, ele pede que o Espírito Santo desça sobre os dons do pão e do vinho. E o povo aclama: vinde Espírito Santo. Vamos prestar atenção hoje, no momento que nós vamos falar na consagração da Eucaristia, vinde Espírito Santo, que é aquele momento que nós estamos dizendo para que o Espírito Santo possa transubstanciar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Também no momento da penitência recebemos o perdão dos pecados, porque é o Espírito Santo que nos purifica, é Ele que nos purifica. Depois, na unção dos enfermos, recebemos a cura de Jesus por meio do Espírito Santo. No matrimônio, é o Espírito Santo que une os corações. E as pessoas têm a possibilidade de dizer: eu quero ficar com ela, com ele, até que a morte nos separe. O sacramento da ordem existe para a ordenação de um diácono, de um presbítero, de um bispo, uma oração chamada oração consecretória, que é o momento onde o bispo impõe as mãos sobre o candidato e pede para que o Espírito Santo desça sobre o candidato, e ali então ele se torne um presbítero, um diácono ou um bispo. Ou seja, é pela ação do Espírito Santo que Jesus age no meio de nós. Por isso dizemos que nós estamos no tempo da igreja. O Antigo Testamento é o tempo do Pai. Quando Jesus se encarna, até a sua ascensão, é o tempo do Filho. E em Pentecostes é o tempo do Espírito, é o tempo da igreja. E nós estamos no tempo do Espírito e nós estamos no tempo da igreja. Diz uma coisa muito bonita o catecismo,
Não é que lá em Pentecostes o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo está sendo derramado até hoje. Por isso que nós conseguimos celebrar os sacramentos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, para que esta festa da vinda do Espírito Santo aumente o nosso amor pela Igreja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.